Raios de plasma e laser dispararam através do vazio do espaço acima de um de nossos mundos colônia enquanto nossa grande frota lutava arduamente para defender um mundo colônia da Aliança. Uma pequena guerra civil dentro do Império Taraniano resultando em um conflito galáctico total. Se um aliado dos Eridani não estivesse diretamente à sua porta, isso seria bastante esclarecedor de se ver. Sempre odiei a guerra, talvez seja por isso que os humanos me deixam com tanta raiva. Ou nervoso. E quaisquer que sejam essas emoções. Olhei para o meu almirante da frota, que estava tão concentrado em leituras táticas, ordenando retiradas para navios gravemente danificados, tentando flanquear a frota inimiga ou ficando furioso quando uma tentativa de ataque surpresa falhava. O combate espacial é lento, pesado, com naves pesando várias centenas de milhares de toneladas cada. O combate espacial pode durar semanas com naves suficientes. E aqui, o portal para o núcleo, havia milhares. Se eu não estivesse tão assustado, ficaria admirado com o grande número de navios de guerra presentes. O Império Taraniano construiu secretamente milhares de navios de guerra nos bastidores durante décadas. Agora eles estavam liberando tudo aqui. Um brilhante clarão de luz em direção à linha de frente da frota marca os momentos finais de um Saranai Battlecruiser. O tom do almirante da frota fica cada vez mais desesperado, mais calculado. Reunimos todos os navios de guerra do Conselho que pudemos encontrar em pouco tempo, alguns dos melhores, na verdade. Mas o grande volume de fogo inimigo está nos esmagando. Cada nave taraniana que destruímos é substituída por mais 3. Todo mundo sabe disso. Não podemos aguentar por muito mais tempo. Olho para o almirante da frota, que responde na mesma moeda. A expressão em seu rosto diz tudo. Não venceremos essa luta. Meu senhor almirante. Nave estelar de classe capital chegando. Assinaturas do reator dizem que é uma nave de guerra humana. Um membro da tripulação gritou de seu púlpito na ponte. Humanos. Eles não fazem parte deste conflito. Eles nem estão no conselho. O que eles estão fazendo aqui? O almirante gritou de raiva. Tarde demais para dizer qualquer coisa sobre isso, um navio de guerra humano desacelerou repentinamente no sistema. A pele de repente ficou em pé. As almofadas das patas começaram a suar copiosamente. Os espinhos começaram a chacoalhar. Mandíbulas caíram no chão. Tinta manchava as paredes. Os cérebros de repente pararam de funcionar. A nave que entrou no sistema era uma megabesta enorme, muitas vezes maior que o nosso maior Dreadnought. Ele voou com a velocidade de um grande cruzador e rapidamente se conectou ao nosso sistema IFF. Era absurdo quantas armas cobriam o casco daquela coisa. Era um projeto de navio que reconheci, no entanto, tinha o formato de um. Acredito que o nome do navio era um cruzador da classe Venator. Embora, e altamente modificado, é claro. Ao trabalhar com humanos, fui solicitado a visitar muitas de suas obras de ficção para compreender sua mentalidade. Eu nunca entendi, é claro, mas o chamado universo Star Wars era uma mídia divertida. O almirante ficou feliz com os reforços e rapidamente reuniu suas forças, transmitindo os arquivos necessários aos humanos após registrá-los em nosso sistema de identificação. Dei uma boa olhada naquele navio. Então segurei minha cabeça entre as mãos, por puro desespero. Oh, deuses, não! Não, deuses, por quê? Eles vão disparar essa maldição! Eu gritei em absoluto desespero. O almirante olhou para mim interrogativamente. Do que você está falando? Eles estão aqui para nos ajudar. Seja grato. Eu não pude dizer nada, exceto soltar um grito alto de desespero frustrado e bater na cabeça com a palma das mãos, gritando repetidamente o porquê enquanto eu fazia. O almirante chamou uma equipe médica enquanto eu caí de joelhos e comecei a rezar fervorosamente para que o Império Taraniano se rendesse o mais rápido possível. Eu implorei a tudo que Deus pudesse me ouvir para chegar até os malditos humanos e pedir-lhes que não continuassem. Era tarde demais. O grande navio de guerra revestido de tinta preta ficou fora do alcance de tiro da frota taraniana e apontou sua frente para o inimigo.
A nave começou a se defender de lasers errantes e disparos de mísseis, uma de suas enormes torres de canhão de navio de guerra montadas no topo derrubando um cruzador de batalha no céu como um inseto insignificante. Qualquer navio inimigo tolo o suficiente para pensar que tem uma chance é vaporizado por qualquer uma das centenas de armas de naves capitais ou torres de defesa de ponto de alta velocidade dominadas. Os motores da nave acenderam como uma enorme tempestade de fogo enquanto o reator dentro dela ganhava vida. A guarnição do navio, o exterior e a enorme quantidade de tubulação interna de repente tornaram-se visíveis como rios de neon fantasmagórico tremeluzindo e fluindo através de seu casco. Uma onda de energia se aglutinou ao redor do navio, fluindo através dos canos e cabos através de seu enorme casco, todos convergindo para um ponto central sob a ponte. O canhão montado na coluna vertebral, que facilmente ocupava metade dos navios com cerca de 10 km de comprimento, marcava a presença de algum tipo de canhão elétrico maciço. Fiquei um pouco enjoado com a ideia do tamanho de uma bala que seria usada naquela coisa, e depois de ver armamento humano antes, e comecei a vomitar profusamente. O gigante Garan e o gigante MG-42. O gigante Seals. E agora isso. Agora isso. A totalidade do espaço, literalmente o próprio vazio, de repente se distorceu como se um demônio sobrenatural gritasse em agonia quando a arma disparou. Em meu estado agitado, minha mente desacelerou tanto que pude literalmente ver as gavinhas ardentes de uma fera do desconhecido estendendo-se em agonia em direção ao universo. A arma disparou e o próprio vazio pareceu estremecer com a ação. A velocidade com que o projétil ferroviário foi disparado desafiou as próprias leis da própria natureza, distorcendo a própria estrutura da realidade ao seu redor em uma fração de milissegundo. Passou por toda a frota, direto pela formação e por alguns breves momentos não houve nada. A onda de morte começou repentinamente em partes. Qualquer navio a 5 km da passagem das lesmas pela realidade sofreu sendo despedaçado ou pixelizado no esquecimento e depois desintegrado. Qualquer navio dentro do alcance de 5 a 15 km sofreu mau funcionamento catastrófico e falhas de motor. Torretas detonando, reatores explodindo, cascos de navios empenando até falhas catastróficas ou outros navios simplesmente deixando de funcionar devido à desastrosa sobrecarga de EMP. Qualquer navio num raio de 15 a 50 km escapou à destruição completa, mas sofreu graves rupturas no casco, mau funcionamento do reactor ou graves perturbações eletrônicas. Um flash brilhante e ofuscante, microsegundos depois, marcou o fim da existência da lesma, quando um pulso vazio enviou para fora do universo, desintegrando-a entre a poeira cósmica do universo para que não incomodasse ninguém após sua jornada mortal. Metade da frota taraniana foi danificada, destruída ou simplesmente desapareceu. Toda essa sequência levou menos de 7 segundos para ser concluída. 7. Maldito. Segundos. Empurrei a equipe médica para fora do meu caminho e tirei o pobre e infeliz oficial de comunicações de seu assento. Sentei-me, pegando o fone de ouvido. Ainda chorando devido a uma enorme mistura de emoções, da frustração e desespero ao medo absoluto e aterrorizado, abri todos os canais de comunicação que pude encontrar e comecei a gritar desesperadamente uma mensagem. Humanos. Por favor, ouçam. Por favor. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Faremos qualquer coisa. Qualquer coisa. Por favor, apenas pare de fazer armas gigantes. Eu implorei no rádio. Continuei a implorar, repetindo a mesma mensagem o máximo que pude antes de desmaiar de exaustão. Muitos dias depois, praticamente metade da galáxia estava em negociações com os humanos, ameaçando sanções e outras coisas, ou implorando abertamente para que parassem com suas travessuras malucas. Os Saranai, por outro lado, estavam todos nos templos em sermões viciados em drogas, implorando a todos os deuses que pudéssemos encontrar para nos explicarem por que eles criaram os humanos. A única resposta que obtivemos foi uma risada psicótica. Apenas risadas psicóticas intermináveis, felizes e risonhas.